Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa videoaula é a revisão, tá certo? Da avaliação de vocês. E o assunto é diversidade de plantas. Então, a gente vai ver algumas características sobre os grupos de plantas que estudamos. No caso, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Eu coloquei aqui esse quadro com as semelhanças de diferenças entre as plantas. Temos aí as características e em seguida temos aí os grupos de plantas, as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e as angiospermas. Aqui as características que algumas possuem em comum, outras possuem as diferenças. Vamos com relação à reprodução. Todos os grupos de plantas, ela possui alternância de geração, né, com relação, por exemplo, ao seu gameta masculino e feminino, ele muda, como, por exemplo, nas briófitas os gametófitos, e já nas pteridófitas é o esporófito. Então, durante o ciclo reprodutivo das plantas, cada geração ela vai ter uma geração diferente, né? Gametófito e outra esporófito. E assim vai. Com relação à vascularidade, que são os sistemas condutores de seivas, que seria o xilema e o floema, quem possui esses vasos condutores de seiva são apenas as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas, elas são avasculares, elas não possuem sistema de vasculação, ou seja, não possui os vasos condutores de seiva. Por esse motivo que as briófitas são aquelas plantas de pequeno porte. Já que elas não possuem esses vasos condutores de seiva, então a seiva, as substâncias, a águas que são transportadas no interior do corpo dessas plantas são de célula a célula. Então é um processo bem demorado, um processo bem lento, diferentemente dessas outras plantas, né, que esse sistema, nessa condução de seiva vai ser mais rápido, por isso que dá a possibilidade dessas plantas crescerem, né? São plantas de maior porte, ao contrário das briófitas. Fase dominante, no caso das briófitas, é o gametófito, das pteridófitas, gimnosperma e angiosperma são a fase esporófita, ou seja, quando ele fala assim, a fase mais dominante são a fase mais lenta, né, onde a planta passa a maior parte do seu ciclo nessa fase. Por exemplo, as briófitas passam a maior parte do seu ciclo na fase de gametófito, que é aquela fasezinha onde não há produção dos esporos. E já as pteridófitas passam a maior parte do tempo na fase esporófitas, né. Com relação à dependência de água para a reprodução, aqui vai mostrar que as briófitas e as pteridófitas, elas já são mais dependentes de água para o seu ciclo reprodutivo. Então, a água, ela vai auxiliar aí na dispersão dos esporos, né, na dispersão dos gametas de reprodução dessas plantas, ao contrário aí das gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas, elas dependem aí, por isso que é irrelevante, né? Porque elas dependem de animais para fazer a dispersão das sementes. Já as angiospermas, elas vão depender aí do vento, vão depender de abelhas, de pássaros, de besouros, de morcegos, para fazer a dispersão aí dos pólens, né? No caso aí das angiospermas. E já, no caso aqui, as briófitas são aquelas plantas mais dependentes de água, pessoal, porque as briófitas, como elas são plantas de pequeno porte, então os esporos dela, né, os gametas reprodutivos dela, elas são carregados de uma planta a outra através da água. Digamos aqui que as briófitas são aquelas plantas mais dependentes de água. Com relação ao tubo polínico, que é aquele tubozinho que dá suporte à flor, né? No caso, a flor, então, dá suporte para que os gametas, haja a transformação dos gametas. No caso aqui, quem vai ter o tubo polínico vai ser apenas as gimnospermas e
as angiospermas, porque esse tubo polínico ele é formado quando há aí o encontro, né, do gameta feminino com o gameta masculino, aí há a formação do tubo polínico. Com relação às estruturas, as briófitas vai possuir rizóide, calóide e filóide. Então, dentro desses grupos de plantas, quem é mais diferente aí são as briófitas, que as briófitas ela não vai possuir sistema de raiz, né? Então, são estruturas modificadas que aparentemente faz a mesma função da raiz, mas são estruturas bem delimitadas, tá certo? Porém, as pteridófitas gimnospermas, né, já possuem esse sistema de raiz, caules e folhas. Aí as gimnospermas possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. Já as angiospermas vai possuir raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos, né? Então, as angiospermas são aquele grupo de plantas mais complexo. Aqui com relação às características das pteridófitas, com relação aos gametas masculino e feminino, né? São os gametas aí que vão auxiliar na reprodução dessas plantas. Então, no caso das pteridófitas, o gameta masculino é o anterídeo e o gameta feminino é o arquegônio, tá certo? E os anterídeos, eles são produzidos os anterozóides, que são aí os gametas, né, masculinos, e o arquegônio vai ser produzido a ósfera, tá certo? Então, lembrando que o anterídeo é o masculino, o arquegônio é o feminino. Aqui também com relação à reprodução, vocês estão vendo aqui esses pontinhos marrons, em algumas samambaias eles podem ser pretos, tá certo? Pode ser um pouquinho mais claro. E esses pontinhos, gente, são chamados de soros. Que esses soros onde vai ocorrer aí a produção de esporos. Esses soros vão estar contidos dentro dele o anterídeo que vai produzir aí os esporos, tá certo? Aqui com relação à polinização, né, os agentes polinizadores. Então, as flores das angiospermas, aqui é com relação ao grupo de plantas angiospermas. Então, as flores, elas diferem, tá certo? De planta para outra. E elas possuem algumas características que vão favorecer na polinização. Como, por exemplo, o aumento do número de estames, que essa estruturazinha aqui, ó, estame, são essas estruturinhas aqui. Então, aquela flor que apresenta uma maior quantidade desses estames, isso significa que essa flor, ela vai ser polinizada aí pelo vento, tá certo? Então, o número desses estames, ele vai favorecer que o vento, né, bata nesses estames e assim possa levar os pólen, né, os grãos de pólen para outra flor. Aí, né, então, aquela flor que apresenta maior número de estames, e os estames aí bem vistosos, significa que aquela flor, ela é polinizada pelo vento, ou seja, ela depende do vento para fazer a sua reprodução, terminar seu ciclo reprodutivo. E o pendúculo, que é essa hastezinha aqui, essa estrutura, ela é responsável aí por, né, proteger as estruturas reprodutivas da flor, tá certo? Localizada no centro da flor. Aqui tem um pendúculo, e esse pendúculo, né, ele vai auxiliar aí na proteção do sistema reprodutivo, né, das estruturas reprodutivas da flor. Essas pétalas, as séptalas, pessoal, elas também têm uma função. Essas séptalas e essas pétalas, elas tem algumas que são mais vistosas, né? Tem algumas que não. Então, aí ela vai ser uma característica para atrair, né, os agentes polinizadores. Tem aquelas plantas que são cheirosas, né? Então, tem umas plantas que já possuem odores. Então, cada característica de uma flor, ela é específica para o seu polinizador, tá certo? Tem algumas flores, por exemplo, que só abrem à noite. Então, aquelas flores são geralmente polinizadas, né, por morcegos.
É só isso, pessoal.